Olá, tudo bem? Meu nome é Caroline, sou conselheira do CRM. Estamos aqui para mais um podcast do Conselho. Dessa vez nós vamos falar sobre tecnologia em saúde. Nosso convidado é Dr. Alberto Bilgenstein. Falei certo, Dr. Alberto? Perfeito, Carol. Dr. Alberto, a gente trabalha junto já há alguns anos, né? A gente já se conhece, mas ele é cirurgião do aparelho digestivo, ele é médico do Departamento de Cirurgia Geral do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas, do Hospital Universitário. Ele é cirurgião da equipe de transplante do Hospital Meridional. Ele é habilitado pelo Colégio Brasileiro dos Cirurgiões em cirurgia robótica e ele faz parte do curso do Centro de Treinamento em Cirurgia Robótica habilitado pelo Colégio de Cirurgiões aqui no estado, né? Exatamente. O único curso habilitado aqui no estado em treinamento de cirurgia robótica. E Dr. Alberto agora está participando de um curso de pós-graduação de liderança em cirurgia em Harvard. Eu até brinquei com ele esses dias que eu estou respirando o ar de alguém que respirou o ar de Harvard. Tudo bem, Dr. Alberto? Obrigado, como é que você Carol. está? Estou bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. O seu convite é sempre uma honra participar e eu não podia negar pela história que a gente tem de trabalhar anos junto, tanto no privado quanto lá na universidade. Na época, né? Da faculdade também. A gente foi eu sou um pouquinho mais velha que você, mas a gente é contemporâneo da faculdade. Desde a época lá da UFES, a gente E ainda bem que na nossa né? época da faculdade não existiam essas tecnologias que tem hoje, né? Não existia celular com câmera. Exatamente. A gente não vai ter tanta história assim para contar, mas é por causa disso que nós estamos aqui. História tem, só não tem tanta capacidade registro, de registro igual tem hoje. Se eu não lembro, eu não fiz. Mais ou menos assim. Mas assim, brincadeiras à parte, doutor Alberto. Posso chamar de Alberto, né? Claro. Estamos aqui no bate-papo informal. Vamos falar um pouco dessas tecnologias, né? Uhum. Eu costumo brincar com os alunos que eu me formei no século passado, me formei em 98, e eu lembro de perguntar para o Dr. Paulo Merson se a gente podia fazer trabalho no computador. Uhum. Hoje em dia ninguém mais faz trabalho escrito à mão, né? Como é que você enxerga essa revolução tecnológica que chegou nas nossas vidas e também chegou na medicina? Quando você falou do professor, né, do Paulo Merson, e a gente formou lá na Faculdade Federal, eu me lembro como a gente lidava com a biblioteca, né? Para a gente conseguir um artigo científico, a gente tinha que ir na bibliotecária, solicitar o artigo científico e demorava um mês, às vezes, se fosse em inglês, quase 2 meses para ele chegar. Hoje a gente tem tudo ao nosso alcance em segundos na palma da nossa mão. Então isso, obviamente, na medicina, isso foi uma revolução comparável talvez ao início dos antibióticos, ao início da esterilização, né? Talvez se a gente forçar um pouquinho a barra, o que a gente está vivendo é mais ou menos esse período, né, atualmente. E quando a gente fala em tecnologia, acho que vale a pena a gente pontuar 2 pequenas diferenças entre inovação e tecnologia. Você pode inovar sem ter tecnologia, sem ter processos tecnológicos envolvendo a inovação. Já a tecnologia, normalmente a gente está ligado a um novo aparelho, a um novo smartphone, a um novo smartwatch, a uma cirurgia robótica. Isso a gente leva à tecnologia. Mas lembrando da sua profissão, da sua especialidade, na nutrologia, o próprio projeto Eras ou projeto Acerto, que envolve talvez pouca tecnologia, é uma inovação absurda de como a gente trata no pós-operatório. Então, só pontuar essas 2 diferenças para a gente entender a que ponto, né, a gente está na evolução e na incorporação de novas tecnologias. É muito clássico, qualquer pessoa que vai dar aula de telemedicina, quando a gente fala da evolução do estetoscópio, né? E que antes de Lamec as pessoas faziam a ausculta pulmonar encostando a orelha no tórax do paciente, até o próprio sonário, o pinário sonar na ausculta do batimento cardíaco fetal. E hoje em dia existem vários aparelhos que o paciente tem em casa, a gente vê muito isso na Europa, não sei se aqui no Brasil possivelmente também já tenha chegado, mas que o paciente tem um aparelho em casa e você fala em qual local ele vai colocar o aparelho. E o médico, à distância, consegue ouvir as bulhas cardíacas, a respiração. Perfeito. Eu acho que assim, a medicina, tradicionalmente, ela é a área da humanidade
onde as inovações e a tecnologia sempre tiveram andando de mão dada. A gente lembrar que no final de 1890 ainda o cirurgião não usava luva. E aí o Halsted identificou que a enfermeira dele estava tendo dermatite de contato porque durante a esterilização dos materiais entrava em contato com os ácidos, machucava a mão, e aí ele recomendou a Goodyear, na época, que produzia a borracha, né, o famoso Goodyear dos pneus, a fazer luvas cirúrgicas para proteger a enfermeira dele da dermatite de contato. Aí começaram a identificar, já sabia que Lister, já tinha os trabalhos de Lister sobre asepsia, mas aí eles começaram a ver que usar as luvas também era uma inovação na época, tanto tecnológica como uma inovação, e isso, até hoje, a gente utiliza luvas por conta daquela época. Então, a medicina, tradicionalmente, ela é um campo da humanidade onde as tecnologias, elas são, acho que é onde a gente consegue identificar ou perceber os maiores benefícios das evoluções tecnológicas, porque a gente lida com a vida humana, né? Eu trabalho muito com cirurgião, porque na minha função de nutróloga a gente tem muito contato com os pacientes cirúrgicos, mas eu lembro muito quando eu comecei a trabalhar com cirurgia bariátrica, e que a mortalidade ainda era relativamente alta em relação a outras cirurgias eletivas, e no ano passado saiu uma recomendação da Sociedade Americana diminuindo a faixa o índice de massa corporal para a cirurgia bariátrica, porque perceberam que a tecnologia da cirurgia bariátrica, a técnica, não vou falar tecnologia, mas a técnica já estava muito mais apurada, e as cirurgias que antes eram abertas passaram a ser por vídeo, com menor tempo de cirurgia, não é isso? Fala um pouquinho mais sobre essa evolução dos procedimentos cirúrgicos, assim, como que a tecnologia vem para melhorar o procedimento cirúrgico. Sem dúvida, a área cirúrgica, ela é uma das que mais se beneficia da evolução tecnológica. Se a gente falar em cirurgias abertas e hoje laparoscópicas, e agora a robótica, que é a evolução da cirurgia laparoscópica, os ganhos em termos de qualidade de vida, em termos de perda sanguínea, em termos de cosmetria, cosmética, estética, dor no pós-operatório, são incomparáveis. A gente ainda eu vivi essa transição, isso é interessante, onde alguns cirurgiões antigos falavam que o bom cirurgião era aqueles que tinham grandes incisões, e hoje a gente mudou para os cirurgiões. Quanto menor a incisão, a tendência é que a tecnologia ajude a gente a diminuir o estresse e o trauma cirúrgico. O paciente, obviamente, se beneficia disso. Só que a gente tem que entender, Carol, que, óbvio, a área cirúrgica, a cirurgia robótica, ela está aí chegando com bastante força é um caminho sem volta, igual foi a laparoscopia na década de 80. A transição da cirurgia aberta para a laparoscópica foi uma grande revolução cirúrgica, mas não só isso, né? A gente aprendeu a cuidar melhor dos doentes, tanto preparar eles quanto antes e depois. A cirurgia robótica é um grande marco, não só ela, mas eu acho que veio para mudar. A gente tem aí a vacina, as vacinas foram um grande marco, a vacina de RNA aí no Covid é uma grande inovação tecnológica que a gente teve. A gente tem os novos tratamentos oncológicos, como a imunoterapia, que está em voga e está em alta agora. Nós temos um desenvolvimento agora, um estudo recente sobre vacinas contra o câncer de pâncreas, que é um dos cânceres que a gente ainda patina e não consegue grandes evoluções ao longo do tempo. Então a medicina sempre está encabeçando as inovações, e a tecnologia vai vir com força, e está vindo com força para ajudar a gente nesses dilemas. Inteligência artificial, que eu acho que vai ser agora a próxima quebra de paradigma. Eu assisti recentemente uma entrevista com Bill Gates, onde ele fala que depois da transformação do Windows, né, que revolucionou a computação, ele acredita que a inteligência artificial vai ser a nova quebra de paradigma dentro da tecnologia, e a incorporação da inteligência artificial com todas essas tecnologias que a gente está falando, eu acho que é a grande futuro aí da medicina. Você
estava falando aqui, eu estava pensando 2 perguntas para você. A primeira pergunta diz respeito a gerações. Nós somos de uma geração que pegou essa transição e existem, como você falou, médicos mais antigos, talvez resistentes a essa mudança, e existem médicos novos que não conheceram a outra forma de se fazer a cirurgia aberta, como a gente fala. Eu queria saber a sua opinião de como que é feita, como que as gerações enxergam o papel da tecnologia em saúde, em cirurgia, e eu quero fazer uma provocação. O que vem depois da robótica? Assim, eu acho que eu me considero, a minha geração, eu me considero privilegiada, porque eu sou da geração que está caminhando e fazendo essa transição da cirurgia aberta para minimamente invasiva laparoscópica, começando a cirurgia robótica, porque eu acho que a gente está no começo da cirurgia robótica. A gente ainda trabalha com robôs que a gente chama escravos, que a gente coordena o robô, mas não tenha dúvida que as próximas gerações dos robôs vão ser robôs autônomos. O que é isso? O paciente vai ser colocado na mesa cirúrgica e o robô, baseado na leitura de tomografia, de inteligência artificial, ele vai fazer a cirurgia e o cirurgião vai ficar simplesmente observando ou vendo se vai ter alguma intercorrência. Isso já foi feito em testes, se eu não me engano, na Europa, já foi feita uma colecistectomia em um modelo de animal, completamente sem intervenção humana, 100% realizado pelo computador, pelo robô, né, que seria a próxima geração do robô. Mas ainda acho que na prática clínica isso ainda é um pouquinho distante. Mas voltando na sua pergunta sobre a educação, é só a gente pensar como que a gente consome hoje alimento. A gente consome, na grande maioria das vezes, por um aplicativo. Como é que a gente transporta? Também através na maioria das vezes, com um aplicativo. E não há dúvida que o modo que a gente vai consumir, entre aspas, consumir saúde ou a medicina, vai ser dessa forma no futuro. Então a gente tem que estar preparado para essa transição. Nós, médicos, da nossa geração, temos que ser responsáveis por fazer essa transição entre a medicina que nos precedeu e a medicina que a gente vai deixar para os nossos alunos e os que vão vir depois deles, dos nossos filhos, entre aspas. Eu não tenho dúvida que a minha filha, ao marcar uma consulta ou marcar uma cirurgia, ela vai preferir marcar pelo celular, ao invés do que... ser atendida em casa. E ser atendida por uma teleconsulta. Isso aí fora, isso aí não tem volta. A nova geração não tem paciência, né? Não tem paciência. Então, assim, ela quer marcar, ela não tem paciência para pegar o telefone, marcar, esperar o telefone atender, e tem que ir de carro arranjar uma vaga para estacionar. Eles querem tudo agora, né? Querem Exatamente. Tudo o aqui e o agora. Em relação ao atendimento via teleatendimento, assim, eu acompanhando as discussões de telemedicina, a gente tem que incorporar dentro, em vez de telemedicina ser uma matéria diferente da faculdade, uma matéria exclusiva, eu acredito que as especialidades, elas vão ter que falar assim, então como é que é a telecardiologia? Como é que é a telegeriatria? Saiu agora o protocolo, o guia da telegeriatria. Como é que é feito a telecirurgia? E muitas pessoas falam assim, mas como é que vai fazer para examinar? Porque a ausculta eu falei, temos dispositivos para fazer a ausculta, mas palpar o abdômen, fazer o exame, como é que você enxerga isso daí, o atendimento de telemedicina dentro da cirurgia, dentro da urgência? O exame complementar, a tomografia, a ressonância, ela vai substituir o exame físico do paciente? Eu não acredito que num futuro próximo isso vai ser substituído. Então, existem áreas da medicina onde o cirurgião ainda ele é a mão do cirurgião ou a mão do médico, ela é fundamental na realização. Mas essa dependência, eu não tenho dúvida que vai ser cada vez menor com a evolução da tecnologia. Eu vou te dar um exemplo, não só cirúrgico, mas eu acredito muito na fusão da medicina, do humano com a tecnologia. Tem um trabalho interessante sobre inteligência artificial em mamografias.
Porque a principal especialidade que fica ameaçada sempre com a evolução da medicina, da tecnologia, da telemedicina ou da medicina é a radiologia, né? A gente sempre ouviu falar que a radiologia vai acabar com a evolução do robô, da inteligência artificial. Isso, nos corredores, é o que a gente ouve. E vai ficar mais a questão da radiologia intervencionista, que depende um pouco mais da precisão. Só que, recentemente, um trabalho mostrando sobre mamografias, análise comparando só a inteligência artificial analisando as mamografias, comparando um radiologista experiente em mamografia analisando as mamografias, e a soma dos dois, a inteligência artificial ajudando ele, olha, eu acho que você deixou para trás, olha com mais cautela esse exame tal. A assertividade foi muito maior quando se juntou a inteligência artificial com o humano do que os dois separados. Então eu acho que a gente saber realizar essa integração é a chave para a gente conseguir caminhar. E do ponto de vista cirúrgico, falando sobre a telecirurgia, né, que é uma coisa bem interessante, isso já foi feito no final da década de 2000, se eu não me engano, por um cirurgião chamado Jacques Marosco, que ele estava em Nova York, e ele realizou uma colecistectomia na França, em Estrasburgo, tem um centro tradicional de cirurgia minimamente invasiva lá em Estrasburgo, na França, e ele realizou essa cirurgia, mas na época, a parafernália que teve que desenvolver, eles usaram um cabo subterrâneo de fibra ótica para ter um acesso mais rápido à internet, e uma das principais complicadores que eles tinham à época era o delay, então o movimento que ele fazia em Nova York demorava alguns milissegundos para chegar na França, e esse foi o principal problema, vamos dizer assim. A cirurgia ocorreu super bem, o paciente se recuperou muito bem, e essa telecirurgia ela ficou um pouco parada. Você vê que isso ainda não é uma prática diária, mas com 5G, talvez 6G, 7G, essa questão do milissegundos, essa questão do delay, ela vai ser superada. Então, o que a gente vai ter que discutir, qual é o aspecto legal, você vai ter que ter algum cirurgião do lado do robô, desse cirurgião que pode estar remoto, para caso tenha alguma intercorrência, como é que vai ser a remuneração desse cirurgião, qual é a questão ética envolvida nessa situação, quem é o corresponsável. Então existem uma série de regulações, e o Brasil, Carol, ele está adiantado nisso. A regulação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões já começa a esboçar algumas respostas para essas perguntas que eu te falei. Você estava falando aí a respeito da fibra ótica, dos 6G, 7G que talvez venha, mas eu estava lembrando que muitos hospitais não têm acesso à internet de qualidade. Assim, quando a gente vai falar do interior, quando a gente vai falar de algumas regiões do Brasil, isso acaba sendo uma dificuldade para implementar esses avanços de tecnologia, né? O que você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Assim, quais são os desafios, Carol, que a gente tem que enfrentar? O desafio é imenso. Sabe quantos % das colecistectomias no Brasil são feitas por laparoscopia? Não. 40%. Nossa. 60% das cirurgias colecistectomias, que em tese é a cirurgia que o residente do primeiro e do segundo ano na nossa instituição aprendem a fazer, a cirurgia laparoscópica, é o primeiro contato das cirurgias laparoscópicas com ele, junto com a cirurgia do apêndice. 60% ainda são feitos de cirurgia aberta, Carol, no Brasil. Então nós temos um desafio absurdo dentro de um cenário aqui no nosso estado, vou te dar um exemplo. Ainda nós já temos 2 centros de cirurgias robóticas, com a melhor tecnologia robótica disponível no mundo, que é a plataforma XI, a gente tem disponível aqui no estado, mas ainda nós temos centros dentro da Grande Vitória que realizam a cirurgia de forma aberta, e no interior também. Então, como ultrapassar essas barreiras econômicas de um país tão diverso é um desafio. Eu estava lembrando aqui do Código de Ética Médica.
Então, o Código de Ética Médica, ele fala que compete ao médico agir com o melhor do seu conhecimento dentro das suas capacidades. Então, lógico que quando a gente vai avaliar um médico que fez um procedimento, eu tenho que levar em consideração qual era a estrutura que ele tinha disponível naquele momento, né? Perfeito. E você estava falando de vacina, eu lembrei que teve um lote de vacina que foi perdido porque uma criança desligou a energia do hotel, do hospital. Lembro disso. E aí perderam-se, a geladeira ficou sem energia e o lote de vacinas inteiro foi perdido. Então, eu acho que temos muitos desafios de infraestrutura, principalmente. Eu acho que treinamento dos médicos, infraestrutura, mas você acha que é uma coisa que veio para ficar? E as pessoas vão cada vez mais se interessar. Vou te dar um exemplo. A minha mãe, ela teria idade para se aposentar. E eu virei para ela e falei assim, mãe, você está com algumas dificuldades de locomoção em relação a problemas ortopédicos, não porque ela é restrita, assim, ela é bem ativa, caminha todo dia, caminha com o meu cachorro, graças a Deus. Mas assim, eu falei, você tem que atender via telemedicina porque você tem um conhecimento enorme dentro da sua área, que médicos recém-formados não têm. Então, muitas vezes, o paciente ele quer só ouvir uma segunda opinião, ele quer saber o que você pensa sobre o assunto. Então, como é que você enxerga esse movimento agora da telemedicina, do teleatendimento? Eu sou totalmente favorável a isso. Eu acho que a pandemia acelerou isso, né? Isso foi um efeito adverso, vamos dizer assim, da pandemia, e todas as regulamentações da telemedicina que estavam meio que esperando um pouco mais de aprovação ou de amadurecimento, né, da sociedade, isso foi acelerado pela pandemia. E eu não tenho dúvida, eu vou te dar um exemplo clássico lá do Hospital das Clínicas. Eu acabei de atender quase que 60 pacientes junto com os residentes agora à tarde. Talvez 30%, 40% desses atendimentos poderiam ser feitos por telemedicina. E o programa, e já existe um programa de telemedicina na nossa faculdade. Sim. E ele precisa ser ampliado. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que já fez a cirurgia, ela evoluiu com pós-operatório absolutamente normal, ela precisa mostrar uma biópsia para o cirurgião. Ela precisa acordar 4 horas da manhã, pegar uma ambulância da prefeitura para ser atendida 4 horas da tarde no ambulatório do Hospital das Clínicas para mostrar uma biópsia? Não, ela não precisa. Ela pode ser atendida por via medicina e não vai ter prejuízo nenhum do atendimento dela. Daí, aquela pergunta que você me falou, olha, o cirurgião precisa palpar todos os pacientes? Não, obviamente que não. Para olhar a biópsia, para fazer o segmento, a telemedicina é absolutamente perfeita. E já tem trabalho científico sobre isso. Não, eu estou lembrando de uma discussão ética muito importante, porque assim, precisa ter uma inteligência maior de comunicação entre o médico fazer o exame. Vamos falar da patologia, né? Você fez uma biópsia, quer saber se aquela lesão é benigna ou maligna, né? Se é um câncer ou não. E aí você manda para a patologia e o paciente não vai buscar o resultado. E a patologia sabe que é um câncer, o paciente não foi buscar e não avisa o paciente retorna 6 meses depois, já no estágio mais avançado, que poderia ter sido curado previamente. Existe uma necessidade urgente dessa comunicação também, né? Entre você fazer um procedimento, ter um resultado de exame, o médico ser avisado, essa busca ativa de paciente. Como é que você enxerga isso daí, Gi? Isso daí, na minha opinião, tinha que ser uma lei, obrigando quem realizou o exame a, no momento de um diagnóstico tão grave desse, ser obrigado a ter uma busca ativa a esse paciente. Mas e o laboratório? Conversar, mandar esse resultado? É isso que eu estou te falando. A responsabilidade não ser só do paciente. Porque muitas vezes a gente está lidando com pacientes com diferenças socioeconômicas, diferentes capacidades de entendimento e de buscar isso. Mas, na minha opinião, é também uma responsabilidade da instituição que acolheu e que está envolvida nesse paciente. Tanto do prestador, que é o laboratório que faz, ou da instituição, e isso pode ser facilmente resolvido com um aplicativo, talvez, né? Dando um exemplo. Olha, adenocarcinoma de pâncreas. Tem que dar um direct para o paciente, e países desenvolvidos isso é feito por uma ligação, Carol.
A gente sabe que fora do Brasil isso funciona muito bem. Na hora que tem esse diagnóstico, liga para o paciente, olha, procura seu médico assistente porque seu exame deu uma alteração. E isso a gente precisa evoluir. A tecnologia, sem dúvida nenhuma, é quem vai resolver esses problemas num país tão grande, continental e com tanta diversidade igual o Brasil. E a tecnologia ela vai ficar restrita às pessoas que têm uma renda melhor ou ela vai ser... Você acha que de alguma forma essa tecnologia ela vai ser acessível para toda a população? Isso é um problema socioeconômico do Brasil. Essa diferença vai ser refletida também. Apesar de gente, se você analisar a quantidade, qual porcentagem da população tem acesso à internet ou tem acesso a um smartphone, isso tem melhorado, mas é óbvio que é muito disparate ainda no Brasil. Semana passada eu vi que já tem mais celulares ativos do que população brasileira. Pois é, já existem mais isso que eu estou te falando. Ativos do que quanto isso se reverte em acesso à tecnologia é um pouquinho diferente. O que eu vejo na prática, por exemplo, do ponto de vista de acesso a essas... Estou falando dessas tecnologias mais caras, vamos dizer assim, cirurgia robótica, imunoterapia, cirurgias de ponta para tratamento de câncer, essas novas tecnologias. O que tem acontecido normalmente? Terapia genética. A gente falta ao nosso sistema uma regulação e uma determinação de quanto que a gente está disposto a pagar como sociedade. Nos Estados Unidos, na Europa, existe uma capacidade de você se adequar. Existe um conceito chamado CALI, né, e DALI, que seria os anos ganhos com qualidade de vida que a incorporação daquela nova tecnologia vai dar para você. E isso você pode medir. Então, existem alguns países que definem que se a incorporação dessa nova tecnologia consegue melhorar ou evitar a morte ou um desfecho ruim desse paciente, custando de 2 a 3 PIB per capita, essa tecnologia ela é custo efetivo ou custo utilidade. É o que a gente chama de custo utilidade. O Brasil ainda não regulamentou isso. Então a gente não sabe quanto que nós como sociedades estamos dispostos a pagar por um serviço de uma cirurgia robótica no SUS por uma cirurgia de câncer de pâncreas. A gente não tem essa resposta. E o que acaba acontecendo? Judicialização. Você sabe muito bem disso, você vive isso na prática. Então, toda vez que uma tecnologia é demandada com respaldo científico, mas a sociedade ainda não definiu se isso é plausível, se a gente concorda em assumir esse custo como sociedade, isso vai para a judicialização e, invariavelmente, o Estado paga, os planos de saúde pagam, e isso precisa ser discutido. Porque nem toda tecnologia ela se reveste em custo-benefício. E aí, quando a gente fala em judicialização, tem uma coisa que tem que pensar, porque quando a tecnologia é incorporada ao SUS, ela é barateada. Sim. Então, assim, o custo para o Estado, ele é menor quando quanto mais rápido a tecnologia é incorporada ao SUS. E aí é uma discussão muito grande mesmo, porque é custo-benefício, é quanto que o SUS tem condição de pagar. Você vai abrir mão de outra coisa, né? É outra política. De saúde que... Eu estava lendo sobre uma terapia genética daquelas doenças, distrofias raras, né? Distrofias raras, que o custo desses medicamentos quase que é o orçamento de um país sobre hipertensão e diabetes. Tem um paciente aqui que custa mais que muitos municípios aqui do estado. Pois é. Então, assim... O orçamento em saúde de muitos municípios do estado. A tecnologia ela vai avançar, essas terapias vão estar disponíveis. O que a gente tem que amadurecer é o quanto, como sociedade, a gente está no Brasil, a gente não está nos Estados Unidos, que tem um PIB per capita tão alto. Então, é desafiador. É claro que se eu tivesse a cirurgia robótica lá no Hospital das Clínicas, acesso ao SUS, eu ia querer operar meus pacientes por cirurgia robótica, porque eu entendo que é uma tecnologia que traz benefício na grande maioria das cirurgias que eu faço. Claro que, por exemplo, eu não vou precisar do robô para fazer uma cirurgia de vesícula, não vou precisar do robô para fazer uma cirurgia de apêndice, mas talvez para uma cirurgia do reto, um câncer da próstata,
um câncer do pâncreas, eu queria ter o robô disponível. E me conta uma coisa aqui agora, só de curiosidade mesmo, não sou cirurgiã, mas eu imagino que a cirurgia robótica é como se fosse o cirurgião brincando de videogame, é mais ou menos isso? Me conta, você fica vendo a tela, como é que é na hora de operar o paciente? É bem semelhante, né? As vantagens da cirurgia robótica, Carol, assim, a cirurgia robótica vai ter um grande potencial que muitas vezes a gente não explora isso, que é o cirurgião, ele é óbvio que vai ganhando experiência com o partir dos anos. E existe uma tendência a partir da década de 60, 65 anos da sua performance cirúrgica, por conta da idade, da destreza, tende a diminuir. E a cirurgia robótica ela vai conseguir prolongar e extrair ao máximo a habilidade do cirurgião com o máximo de expertise dele que ele adquiriu ao longo da vida praticando. Então isso é um ganho da cirurgia que a gente espera, porque ele elimina tremor, a gente tem a visão 3D, então a gente consegue, elimina aquele fator de correção que a cirurgia laparoscópica tem, o movimento ele é mais preciso, a dissecção dos vasos, a perda sanguínea é menor, as excisões ainda são menores. Então a cirurgia robótica hoje ela traz muito benefício para o cirurgião, ele opera sentado. Então, o desgaste físico, o conforto, o ler que ele teria numa cirurgia laparoscópica é muito menor. Então, talvez o tempo útil do cirurgião, extraindo o máximo de potencialidade dele ao longo da vida produtiva dele, vai aumentar. Isso é uma coisa muito pouco discutida entre os cirurgiões. O quanto que o cirurgião não pode mais operar? 60, 70, 80 anos? Então, isso não é discutido, né? No Brasil, pelo menos, é uma discussão que está muito incipiente. Nos Estados Unidos já há alguns programas de avaliação desse cirurgião. A tecnologia tende a ajudar a gente a operar por mais tempo. Porque, imagina, com 60 anos, você falou da sua mãe, você citou a sua mãe. Mãe, você tem tanta coisa para oferecer. Tanto conhecimento, você poderia fazer a consulta... Tipo, não aposenta, vai atender via tele. Talvez a cirurgia robótica pode extrair de um exímio cirurgião que depois dos 60, 70 anos talvez não tenha aquela capacidade de trabalho tão forte como ele teria aos 40, 50, ele pode prolongar, ele pode ensinar mais, porque a tecnologia ele pode estar em Vitória ensinando um outro cirurgião robótico à distância. Então é inimaginável o que a gente pode alcançar, né, na área cirúrgica. E a tecnologia... Antes da cirurgia, tecnologia clínica, assim, né? A gente vê hoje a gasometria, né? Você não precisa furar o paciente. Eu consigo ver se meu paciente está oxigenando bem, usando um dispositivo no dedo. Os pacientes ficam monitorados vendo o batimento cardíaco, a respiração, os aparelhos de ventilação mecânica, os monitores cardíacos. Tudo isso ajuda também no cuidado do paciente, Sim. né? O que a gente está vivendo agora, né? Recentemente eu estive nos Estados Unidos e a tendência, a gente já está vivendo isso eu estou vendo aí, você tem um smartwatch aqui, Eu tenho né? um smartwatch. Aqui. Então, assim, é o que a gente chama de wearables, né? Que são os gadgets ou os aparelhos que a gente utiliza, que podem ser, o mais famoso é o smartwatch, que hoje em dia, com a evolução da tecnologia, eles já conseguem fazer um eletrocardiograma. E se tiver alguma alteração, já dá um alarme. O meu mede estresse. Mede estresse. Eu desativei ele. Existe hoje em dia um medidor de oximetria, tem um medidor de diabetes, pode auxiliar você no controle do diabetes. Os exames de sangue no futuro, quem sabe, não vai precisar mais furar. Não vai precisar furar. Você consegue, através de dispositivos, saber o hemograma do seu paciente. Isso. Não sei se você se lembra, isso começou muito com contagem de passos, né? Foi a primeira geração, contagem de passos, contagem de frequência, foi muito utilizado para o pessoal do wellness, do fitness, para controle de passos, controle de calorias. Essa foi a primeira versão desses smartwatches. Agora a gente está passando para a versão clínica desses smartwatches. E as grandes especialidades com grandes investimentos disso são a área de psiquiatria, a área de diabetes, a área de cardiologia,
e a área e cada vez mais com interações clínicas. Até a geriatria, isso. Né? Se o idoso tem um desmaio, alguma coisa, ele avisa o familiar ou o médico o que está acontecendo. Então, exatamente. Pode acionar já os sistemas de SAMU, de emergência, ou o próprio médico assistente, que ocorreu alguma alteração. Então, essa é a maior tendência dos próximos anos, é a incorporação desses gadgets à nossa realidade quando bem utilizado, a sociedade tem só ao que ganhar, né, Carol? Nosso tempo aqui está terminando. Eu queria que você deixasse uma mensagem a respeito de tecnologia, inovação e medicina para quem está assistindo. E queria já agradecer a sua presença nesse podcast. Carol, eu que agradeço. Assim, é um tema fascinante, né? A gente poderia falar aqui horas e horas. Ainda mais eu, né? Nossa, ainda mais você que fala pelos cotovelos, né, Carol? A gente conhece. Mas assim, eu acho que a mensagem que tem que ficar é que nossa geração, nós precisamos entender que nós somos a geração que vai fazer essa transição entre o passado e o futuro. A gente tem que assumir essa posição como líderes dessa transformação. E eu falo isso porque a gente vivenciou a parte, o começo da internet. Você era da época do ICQ, né, Carol? Eu era da época da internet do Orkut, ligada na parede. A gente não podia sair da parede. Exatamente. Ligava depois da meia-noite, que era mais barato. Era mais barato. Então a gente pegou toda essa evolução e a gente vai entregar para as próximas gerações uma cirurgia robótica à distância, um gadget onde ele é capaz de controlar, fazer os exames talvez de forma não invasiva. Então a gente vai vivenciar isso e como eu disse no exemplo da mamografia, não há dúvida que a interação entre o humano e a tecnologia é o melhor caminho. Parafraseando o Bill Gates, nessa entrevista que ele falou, a tecnologia, a inteligência artificial, ela é irreversível, ela vai acontecer, mas existem 3 coisas que ainda não vai substituir o humano tão cedo. Pessoa ensinando pessoa, pessoa cuidando de pessoa, que é a nossa área, e pessoas cuidando da população idosa. Isso eu acredito que vai ficar e a nossa missão é a gente conseguir atravessar essa revolução tecnológica que a gente está vivenciando. E mais uma vez, obrigado. Obrigada a você, Alberto. Lembrando que você que assistiu o nosso podcast ou que ouviu pelo Spotify, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações das novidades das publicações do Conselho, se inscreve no canal do CRM no YouTube e se você gostou desse bate-papo, compartilhe com seus amigos também. Muito obrigada.